Oi, gente, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, olha, o assunto tá quente. Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Eles anunciaram a separação, né? E aí... Foram vistos juntos. Isso. A gente tem aqui um artigo que destrinchou esse flagra e, mais importante, como a internet reagiu. Então, a nossa missão aqui é ir um pouquinho além, sabe? Entender o que rolou, as diferentes leituras disso e o que pode estar por trás. Bora lá desempacotar essa história? Uhum. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Zé Felipe e Virgínia, que confirmaram o fim do casamento lá no final de maio, apareceram juntos na festinha de mêsversário do José Leonardo, o filho mais novo deles. Uhum. E o detalhe, né? O dia era 12 de junho. Dia dos Namorados. O artigo até fala que não era bem o dia do mêsversário do menino, mas foi nessa data. Exato. E isso por si só já acende um alerta na cabeça das pessoas, né? Com certeza. O registro mesmo foi um vídeo curto, postado nos stories do Instagram pela Mônica Isabela, que é a irmã do Zé Felipe. Se eu vi esse vídeo. Mostra ele puxando uma cadeira, assim, pra sentar do lado da Virgínia. Ela tava ali, mexendo no celular, parecia bem focada. Uma cena simples, talvez. Mas, pra quem acompanha... Totalmente. Não é só uma cena simples. Porque o que pega mesmo é o timing, como você falou. Uma separação super recente, aí o encontro numa data que é, assim, carregada de romance, né? Mesmo que a ocasião fosse familiar, para o público... Virou outra coisa. Vira outra coisa. Alimenta toda aquela curiosidade, né? Como é que eles estão de verdade? É natural que surjam especulações. E como surgiram? A internet, claro, se dividiu na hora. E aqui a coisa fica interessante mesmo. Porque, de um lado, como o artigo aponta, choveu teoria. Muita gente falando, essa separação não é real. A clássica desconfiança. Exato. E teve uma teoria mais elaborada, vamos dizer, que o artigo mencionou, sugerindo que talvez fosse uma estratégia para proteger patrimônio, ligada a umas supostas investigações envolvendo a Virgínia para blindar os bens, sabe? Essa é uma narrativa que sempre aparece em separações de gente muito famosa e com muito dinheiro, né? Busca-se uma explicação que vá além do não deu mais certo. Uma coisa meio... cinematográfica. Quase um roteiro, né? Mas é curioso como essa desconfiança aparece rápido. Sim, mas aí teve o outro lado, né? Teve. Do outro lado, uma turma grande defendendo, falando que, olha, é super normal. Eles têm 3 filhos juntos, manter uma relação amigável, civilizada, é o mínimo esperado. E até bom para as crianças. Exato. A gente leu comentários tipo, qual o problema? São pais, gente. Essa galera foca mais na maturidade, né? Na coparentalidade. E essa divisão de opiniões é muito sintomática, eu acho. Se a gente olhar para o quadro maior, isso mostra muito como o público lida com separação de famoso. Existe uma dificuldade em aceitar que ex-casais possam conviver bem, sabe? É verdade. Ou é drama ou é falsidade, parece. Parece que sim. Ou então é a projeção, né? Cada um projeta ali o que espera de um relacionamento, ou o que teme num término. Talvez revele mais sobre quem está olhando do que sobre o Zé Felipe e a Virgínia em si. Faz todo sentido. Essa pressão por caber numa caixinha. E o artigo também lembrou que os dois já falaram publicamente que a ideia é manter o respeito e a amizade pela família. Isso foi dito, né? Foi dito. E tem aquele detalhe. O Zé Felipe se mudou, mas para uma outra casa no mesmo condomínio. Isso, de certa forma, apoia essa narrativa que eles estão tentando construir. Uma proximidade física. Que facilita a logística com as crianças, o convívio, mas mantendo os espaços separados como ex-casal. É um arranjo, né? Tentando equilibrar o fim do romance com a parceria de pais. Então, resumindo a ópera, temos o flagra no Dia dos Namorados, uma explosão de reações online que vão de teoria da conspiração financeira até defesa da civilidade. E as declarações deles mesmos dizendo que a prioridade são os filhos. É tipo um retrato de como a gente consome e interpreta a vida privada dos famosos hoje em dia. Perfeito. É um microcosmo disso tudo. E sabe o que isso me faz pensar? Deixa aqui uma reflexão final. Até que ponto essa nossa intensidade toda em analisar, em julgar cada passo desses ex-casais famosos, até que ponto isso não reflete as nossas próprias ideias, talvez até idealizadas ou receosas, sobre o que é um relacionamento,
sobre como ele deveria terminar. Boa pergunta. Talvez o grande aprendizado dessa história toda não esteja nem nos stories deles, mas na forma como a gente reage a tudo isso. O que a nossa reação diz sobre nós mesmos. Fica aí pra gente pensar.